Na terça-feira nós falamos sobre mãe helicóptero. Muitas mães não conheciam essa expressão, não sabiam o que que era, então a gente esclareceu um pouquinho sobre esse assunto e hoje a gente vai falar de outro estilo de mãe, que é a mãe controladora. Então vamos lá para a gente poder começar o nosso bate-papo. Oi, Pati, tudo bom? Bom dia! A Ivonita, ó, a Simone aqui com a gente também. Olá, Simone, bem-vinda! Olha o assunto nosso aí, ó. A gente vai falar então sobre mãe controladora, né? Vamos lá, sugestão aí para nossa live, para o nosso bate-papo. Então a gente vai começar falando sobre o que é uma mãe controladora e o que isso afeta na criança, né? É importante a gente saber o que é, como que a mãe controladora faz, como que ela age e a consequência aí para a criança. Então nós vamos bater o nosso papo sobre isso hoje, esclarecendo sempre, né? Então vamos lá, para quem não me conhece, eu sou Lisa Kunen, sou educadora há 22 anos, sou mãe da Ana Luísa e do Júlio Henrique e trabalho aqui nas redes sociais, ajudando mães e pais a terem os filhos obedientes em 4 semanas, sem precisar gritar ou surtar. E vale sempre a gente lembrar, sempre tem gente nova chegando por aqui, é bom lembrar que tipo de obediência é essa que eu trago, que eu abordo. Não é aquela obediência por intimidação, por ameaça, onde a criança tem que obedecer por medo, senão ela vai ser punida. Não é esse tipo de obediência, não é aquela obediência de soldado, não, tá? É aquela obediência com base no respeito, onde a gente respeita a criança, ela respeita a gente, ela entende que a gente quer o melhor para ela, ela se sente aceita no lar, se sente segura, se sente amada e ela obedece por prazer, por admiração. É essa a obediência que eu trago aqui. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito provável que algumas coisas que eu vou falar aqui, pode ser que você se identifique, tá? Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Porque nós somos mães normais, nós somos humanas, a gente é ser humano. Por mais que a gente quer o melhor para o nosso filho, por mais que a gente faz o melhor, a gente sempre acaba pisando na bola. E não são só as mães, não. Mães e pais também, combinado? Então, vou começar aqui com o assunto, a gente vai bater o nosso papo, sempre interagindo, vocês vão mandando as mensagens, eu vou lendo, que eu não consegui ler durante a live, eu volto, leio no final, tá bom? Mas só lembrando, essa live não é para deixar ninguém se sentindo culpada, tá bom? Ninguém. Mas é para a gente parar e pensar, poxa, que oportunidade que eu tô tendo para poder aprender, para poder entender como as coisas funcionam, tá bom? Gratidão por a gente poder estar aqui com esse tempo maravilhoso, para a gente poder aprender um pouquinho mais. Culpa tá longe, tá fora, porque a gente é normal. Então, com certeza, alguma dessas coisas aqui pode ser que a gente, em algum momento, já fez em casa, tá? Ou a gente já passou por isso, pode ser que os pais educaram a gente com alguma característica dessa, pode ser que a gente já viu alguém, a gente conhece algum parente, alguém que faça assim, então não é no sentido de julgar, de apontar o dedo, mas é para ver aonde a gente pode ser melhor. Aqui, ó, hoje melhor que ontem, tá bom? Então vamos lá para a gente poder começar. E olha, o primeiro ponto do estilo de pais, o estilo parental que a gente chama, né? O estilo de educação de pais, esse estilo controlador que a gente vai falar, a primeira característica é criar altas expectativas em cima dos filhos. Altas expectativas. E pode ter certeza que quando a gente cria altas expectativas, com certeza o fracasso ali vai vir. Sabe por quê? Pensa comigo. Imagina que você pega e você fala para a criança, pela primeira vez, ali no comecinho, né? Vamos pegar uma criança aí de 6 anos, 7 anos, que você fala para ela que ela tem que arrumar a gaveta dela. Você manda ela guardar as roupas na gaveta dela, tá? Por que eu tô falando alta expectativa, Lisa? Mas não pode pedir para a criança guardar as roupas? Claro que pode. Aqui em casa, desde os 3 anos, eles já guardam as roupas na gaveta. Não tem problema nenhum você pedir para a criança fazer. Mas a criança tem condição de atender a sua expectativa? Ela vai lá, com certeza ela vai guardar sim do jeito dela.
Mas e se ela guardar do jeito dela e o jeito dela não for bom para você, não estiver de acordo com a sua expectativa? Você criou na tua cabeça a expectativa que você vai abrir a gaveta e as roupas vão estar todas guardadas, bonitas ali dentro. Mas aí você abre, as roupas estão guardadas na gaveta, mas estão guardadas do jeito ali mais ou menos. O que vai acontecer com a mãe controladora? A mãe controladora vai brigar e muito com a criança. Pode falar, você não sabe fazer nada direito, você não presta atenção. Pode ser que tire toda a roupa da gaveta e joga no chão, né? Fala para a criança que ela tem que guardar de novo, que não é assim que faz, chama de preguiçosa. Então, isso daí é uma grande característica de mãe controladora. Ó, Simone aí que já se identificou. Simone, eu acredito que todo mundo que está aqui na live vai se identificar com alguma coisa, tá? Umas mais, outras menos, mas a gente vai identificar. Então, por quê? Porque a gente criou uma expectativa muito alta e a gente foi lá e a gente cobrou. E a criança fica se sentindo assim, gente, mas eu guardei, eu arrumei do meu jeito, mas eu guardei, eu arrumei. Aonde foi que eu errei? Ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma história que a gente brinca muito, né? Na minha casa, na minha família. E por coincidência, meu marido fala a mesma coisa da família dele. Quando a gente começa a conversar sobre isso, a gente se identifica muito. Não sei se vocês também vão se identificar aí com essa história, mas lá antigamente, né? Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, quando a gente ia lavar o quintal naquela época, né? Não tinha tanto racionamento de água, a gente lavava quintal com mangueira, ainda mais no interior. A gente ajudar a mãe a lavar o quintal. E eu tinha que ficar ali jogando água. Pegava a mangueira e ficava jogando água atrás. E minha mãe com a vassoura na frente. Gente, dia de lavar quintal. Já me dava uma tremedeira danada. Por quê? Porque eu nunca sabia aonde que tinha que jogar a bendita água para minha mãe. Uma hora ela falava que eu tava jogando mais pra frente, outra hora que eu tava jogando mais pra trás e que eu não fazia nada direito, e daí brigava, e brigava, e brigava. E eu ali com a mangueira, sem saber o que tava acontecendo. Por que que não para? Por que que não explica pra gente qual que é a sua expectativa? Tá aí, ó, altas expectativas. Os pais imaginam que a gente, né, criança, tô me vendo como criança nesse momento, que a gente tem que adivinhar tudo. Por que que não para e não explica? E até hoje a gente fala pra minha mãe, mãe, agora fala pra gente aonde que era o lugar certo de jogar água. E eu me sentia que eu não servia nem para jogar uma água para lavar o quintal. Eu me sentia péssima, sabe? Eu me sentia a pior das piores. Eu pensava assim, meu Deus, eu não sirvo nem para jogar uma água para minha mãe no chão. Eu vou servir para quê nesse mundo? Esse era o pensamento que eu tinha. E eu converso com meu marido, ele fala que ele também passou por isso. Ele ia jogar água para a mãe dele para lavar o quintal e a história se repetia. Era a mesma coisa. Sabe? Então, a gente tem que parar, a gente tem que prestar atenção e imaginar com a cabeça da criança. Porque senão a gente cria expectativa alta e aí depois o que a gente faz? O fracasso vai ser certeiro. O fracasso vai ser certeiro. A criança não vai atingir a sua expectativa. E ela ainda vai ser julgada como culpada, ela ainda vai ser punida, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso daí. Outra coisa que as mães fazem é aquela história, né? Você tem que fazer isso. Daí a criança fala, mas por quê? Aí, porque sim, eu sou mãe, eu que estou mandando, eu que explico, eu que falo, tem que fazer como que eu quero. E a gente não justifica, a gente não argumenta. A gente fala porque sim, porque eu que mando, né? Então, isso daí é um grande erro, porque a criança, ela se sente o quê? Sem sentido. Ela não se sente pertencida, ela sente de novo que ela não tem importância. Então, a gente precisa prestar atenção. Mais uma forma que mães e pais controladores também faz. Outra coisa também que a gente faz, na verdade, só estou vendo aqui que tem comentário no Face, pessoal, daqui a pouquinho eu já vou estar respondendo vocês aí, tá bom? As mamães que estão chegando, a Jane, lindona, tudo bom? A Jan também, que tá com 40 graus na sombra, ai que inveja, boa! Daqui a pouquinho a gente vai conversar aí com o pessoal do Instagram e do Face, tá? E olha, quem é controlador, controladora, vai querer controlar a criança, o comportamento da criança, de duas formas. Uma forma, através de força, de grito, é a disputa pelo poder. Disputa pelo poder.
Quero mostrar que quem manda sou eu. Eu dou a última palavra. Eu sou mãe. A minha palavra é que vale. E aí vai gritar, vai brigar, vai usar força física, né? Ou vai agir de uma outra forma. Fazer a criança se sentir pior, a criança se sentir culpada, né? Então você vai falar: "Ah, você não sabe fazer nada direito, você não presta atenção", né? A criança vai se sentir que é mal, porque em palavras você vai estar falando para ela que ela é mal. Então, isso daí também é uma característica fortíssima de mães, pais controladores. Outra coisa também que é muito comum: mãe controladora, pai controladora. O foco está em quem? Está nela ou está na criança? Aonde será que está o foco da mãe controladora? Mãe controladora é ela que quer controlar. Não importa o que a criança está pensando, o que está se passando na cabeça dela, não importa qual foi a intenção dela, nem pensar. O que importa sou eu, o meu ponto de vista. O que eu vi, o que eu entendi, o que eu pensei, o que eu estou pegando para mim, a conclusão que eu estou tendo. Então, mães controladoras, o foco está nela, não na criança, tá? E outra coisa também que é muito importante a gente falar é os pais controladores, as mães, né, controladoras, dá atenção para os filhos, mas de certa forma é aquela atenção que não pode faltar o básico, o essencial. A mãe controladora cuida da casa, da roupa, da comida, tá todo mundo bonitinho, tá todo mundo cheiroso. As necessidades básicas, elas são muito bem supridas, mas não tem o envolvimento afetivo. Não é aquela mãe que para ouvir o filho, para conversar com o filho, para entender ele. Não tem, quase, muito pouco, sabe? Então, estar ali com o filho no dia a dia não é a mesma coisa que estar presente, não é a mesma coisa que estar junto do filho. Então, tem essa diferença muito grande. Às vezes, a mãe controladora, ela faz inúmeras coisas no dia. E corre para lá, e corre para cá, e tá cansada, atende todo mundo, é trabalho, é família, é casa, coordena muito bem, não falta nada para o filho, os filhos tiram nota boa na escola, mas e o apego? E a parte emocional? E o afeto? E o carinho? Né? Então, a gente tem que parar para a gente poder prestar muita atenção. E olha, Lisa, muito bem, eu amei a live, legal, aprendi, a partir de amanhã eu vou deixar de ser controladora. Ai, bom se fosse assim, mãe, deixa eu te falar, bom se fosse assim, tá? Eu também, o meu perfil, a minha característica é de ser controladora, é de ser controladora. Hoje eu consigo me controlar muito, mas foi o quê? Foi um processo, não é do dia para a noite. Sem ajuda ia ser muito mais difícil. Então a gente precisa, né, ver e a gente precisa ver o caminho para a gente conseguir mudar, porque não é fácil. Eu falo isso porque pode ser que quem está aqui que está se identificando, eu sou controladora, amanhã eu vou deixar de fazer e aí vai se pegar repetindo algumas coisas e aí vai ficar apavorada. Tá tudo certo. Sozinho a gente vai, porque o negócio ele é mais profundo, ele é um pouquinho mais complexo, tá? Precisa de ajuda, precisa de um passo a passo, precisa de uma ajuda, precisa de um método, precisa ter alguém ali com você, te acompanhando, te ajudando para você poder conseguir. Não é fácil. Então, não se culpa se amanhã você pensar, hoje você é uma mãe diferente, né? Hoje você é uma mamãe uau. E se você levar um escorregão, está tudo bem. Sabe por quê? Você é ser humano. Você é humana como eu, tá? Como todo mundo que está aqui. Então, é importante você identificar, mas não se cobre, tá? Vai no seu tempo, veja ajuda, vai mudando aos poucos, vai vendo como você pode melhorar. Esse sim é o caminho. E olha, por que que a gente age assim? Agora eu preciso que você preste atenção aqui no que eu vou te falar. Por que que a gente age dessa forma? Vou falar a gente porque eu já confessei que eu sou controladora também, né? Então, lembra que eu comecei a contar aqui na história, na live, quando eu era criança, pequena, lá em Barbacena, que eu jogava água ali para minha mãe, a minha mãe controlava demais, eu nunca acertava o lugar de jogar essa bendita água. Então, eu tive sim uma educação controladora da parte da minha mãe, até porque, já falei algumas poucas vezes aqui, mas já falei, a minha mãe ficou viúva quando
eu tinha 6 anos de idade. Meu pai faleceu de acidente de trabalho, tinha minha irmã mais velha com 15 anos, a minha segunda irmã com 13, eu com 6 anos, e a minha mãe grávida de 4 meses do meu irmão mais novo. E éramos nós, né? Parentes todos longe, a gente morava na época em Florianópolis, a família morava no interior de São Paulo um pouco em São Paulo capital, e a gente morava sozinho em Florianópolis. Claro que a gente mudou, a gente foi para outros lugares que não vem ao caso agora, mas imagina minha mãe tinha na época 36 anos, com 3 filhas, né, para criar, mais um menino na barriga, para chegar. E imagina a responsabilidade naquela época, quantos anos atrás, a responsabilidade dela de fazer o melhor por nós. Então, a minha mãe, ela foi uma leoa em todos os sentidos. Tanto de proteger a gente, de defender a gente, quanto cobrar da gente o melhor. Então, eu super entendo a minha mãe, né? E a minha mãe é super faminha, ela não está na live porque ela está viajando, mas depois eu sei que ela vai assistir. Então, mãe, te amo, gratidão, que eu sei que você vai ver de alguma forma ou de outra a gravação dessa live aqui. Então, muita gratidão. O que eu falo, o que eu comento, jamais é para criticar, porque minha mãe é tudo na minha vida. Mas eu entendo ela. Mas eu fui educada na base do controle. E muita coisa é ruim, muita coisa foi ruim. Eu falo sempre aqui, só eu sei o quilômetro extra que eu tive que andar para poder superar muitas coisas, muitos medos, questão de inferioridade, de achar que o outro tinha, né, mais condição, que o outro era mais inteligente, que o outro era mais bonito, que o outro era mais tudo, e que, poxa, será que eu consigo chegar lá igual o outro? Então, quantos sentimentos eu não tive por conta disso, né? Passei já por terapia também, por que não? Nessa vida, para conseguir me entender, para conseguir superar, e a gente vai ali escalando degrau por degrau. Então, eu fui criada na base do controle. E aí, quando a gente é educado, a gente é criado na base do controle, a gente aprende algumas coisas, a gente pensa algumas coisas sobre a gente. E a gente, como modo da gente se cuidar, da gente se poupar, de não passar por algumas frustrações na vida. Isso daí tudo, gente, é muito complexo. Daí lá no programa Mãe Não Surta, no programa Mamãe Uau, já estou confundindo as coisas. Lá no programa Mamãe Uau, a gente vê com, né, uma coisa assim, forma mais gostosa que a gente compreende melhor. Aqui é live, mas para vocês entenderem, a gente cria como se fosse uma barreira de proteção para a gente. E a gente faz o quê? A gente exerce o controle com os nossos filhos. Só que isso vira um ciclo, né? Eu sou criada no controle, eu educo no controle. Meu filho passa pela mesma situação, provavelmente vai educar no controle. E assim a gente vai empurrando, né, as coisas, o ciclo vai acontecendo. E a gente precisa entender que educar no controle é muito prejudicial. Que eu falo para vocês, eu não morri por ter tido uma mãe controladora, né? Não morri, não fui tão prejudicada, mas emocionalmente sim, como eu falei para vocês. Eu sei as frustrações que eu tive, os medos que eu tive, a ansiedade que eu tive, tudo tive que ir atrás de aprender, de me cuidar, e agora pelos meus filhos, né? Pelos meus filhos, para não ser uma mãe controladora que vai prejudicar os meus filhos, o que eu fiz? Vamos lá, vamos estudar, vamos aprender, vamos ser melhor. E hoje eu tô aqui compartilhando com vocês esse conhecimento todo, né? Porque eu sei os traumas. E olha, eu não morri. Você que está aqui comigo, que também foi educada na base do controle, também não morreu. Mas tantas crianças que hoje são adultos, né? Extremamente ansiosos, depressivos, têm problemas graves emocionais por conta disso. Porque quando a gente está crescendo na primeira infância, que a gente está sendo criado, educado no controle, as crianças estão tendo pensamentos sobre ela. Lembra que eu falei para vocês que eu pensava, falei, caramba, eu não sirvo nem para jogar uma água, eu não sirvo para nada. Era o pensamento que eu tinha. Quando eu estava ali tentando jogar a água, eu ia fazer de tudo para agradar minha mãe, de tudo para falar, mãe, olha aqui para mim, nem me elogia que eu estou acertando, que eu sei onde jogar água. Não, só vinha crítica. Só vinha crítica. Não estou julgando, porque eu super entendo a minha mãe, mas eu estou falando do sentimento que eu tinha ali naquele momento. Era um sentimento de que eu não servia nem para jogar uma água. E esse sentimento é que lá para frente, né, me fez pensar que o outro era melhor que
que o outro tinha mais condição que eu, pois eu não sabia nem jogar uma água direito para lavar o quintal, que eu vou saber fazer o que da vida então? Então, a gente precisa, mães, se você está percebendo que o jeito que você está agindo, você sente, a gente é mãe, a gente sente, a gente sabe quando que tá tudo certo, quando tá legal e quando tem coisa para melhorar. Se tem coisa para melhorar, ouve o teu coração, ouve o teu pedido de ajuda. A gente sabe, a gente sente, né? Se tá tudo bem, a gente tá feliz, a gente vê a criança feliz, às vezes a gente vê as coisas acontecendo e vai tudo bem. Eu falo tanto que maternidade é uma coisa maravilhosa, é prazerosa. Tem as dificuldades? Tem, mas é prazeroso, é gostoso. Se tá incomodando, se tá doendo, é porque o negócio tem que melhorar. A gente tem que parar e fazer diferente. Ser mãe não é sofrimento, nem pra gente, nem pro filho, nem pro marido. A família é para ser uma coisa gostosa. A família é uma coisa prazerosa. Então, se tem alguma coisa incomodando, a gente tem que parar e a gente tem que sim aprender como fazer melhor. A gente tem que aprender a fazer diferente. Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, porque na live passada, gente, parou de subir para mim aqui no Facebook, como parou hoje. E eu pensei que tinha encerrado, depois eu vi que tinham vários comentários, entrei lá para poder responder uma a uma. Hoje eu já estou vendo aqui, a Jan já falou que da Mangueira é ela. A Giselda, eu vivi tudo como você. Olha só, a gente se conectando aqui com as histórias, né? A Jane, controladora. A Silene, meu Deus, sou bem assim. Sou controladora e meu filho também. Isso, e os filhos também, eles são controladores, né? Os filhos também são. A gente precisa estar bem atento com isso daí. Com os sinais dos filhos, os temperamentos da criança. Se você é controladora e a criança veio também com esse temperamento de dominar, com esse temperamento de ser líder, ele não vai aceitar ser controlado. Então, ele também vai bater de frente. Lá no curso, a gente fala muito sobre isso daí, sobre esse tipo de temperamento. E bater de frente, a disputa pelo poder, da última palavra, né? Como a gente pode fazer para poder lidar, para poder contornar a situação. Então, se você já percebeu, olha só que importante esse retorno. A Roberta, eu tento, mas nem sempre tenho esse tempo de qualidade. A Simone colocou, tão ela, tudo que a gente conversou, né? Essa live é para mim, total. Gente, vão mandando as suas perguntas, as dúvidas, tá? Tô vendo aqui o que vocês estão mandando. E olha, Simone, como eu falei, não se sinta culpada, tá? Não se sinta culpada. Já te falei, eu também sou controladora, tá? Eu também sou controladora. Só que acho que por conta da minha profissão, por tudo que eu vi, por tudo que eu vivi em colégio. E olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Filhos de pais controladores, por que eu, né, me identifiquei muito, fui atrás de poder estudar, de poder mudar, de melhorar e como ajudar as mães. Quando eu estava trabalhando, trabalhei por 20 anos num colégio particular aqui da região. A gente via nitidamente as mães controladoras e comportamento dos filhos. E a gente via a dificuldade das crianças, filhos de pais controladores, estou falando de mães, mas é pais, tá? Não é só a gente não, pai também é muito controlador. Tem pais que são muito mais que mães ainda. Então a gente via a dificuldade, a criança com dificuldade na escola, de se expressar, de colocar suas ideias, de se enturmar com os colegas, de se socializar, sabe? Quando era proposto algum desafio, de ir lá, de encarar o problema, de ser encorajado a enfrentar, e aí a gente ia conversar com os pais, o que a gente via? Esse autocontrole ali em casa, tá? Então isso daí faz o quê? Dá uma, né, abafada ali na criança. E olha, tem dois tipos de temperamento de criança. As crianças, elas podem reagir ao controle sob duas formas. Uma é a criança que não aceita, e aí ela vai se rebelar, tá? Ela vai se rebelar, ela não aceita ser controlada porque ela também é do controle, ela também nasceu para ser líder. Então, líder não gosta de ser mandado. E aí ela vai se rebelar e vai dar muito trabalho. E tem a criança
que me preocupa um pouquinho mais, porque a criança que ela é controladora, ela não fica quieta, ela não se intimida, ela põe a boca no trombone e ela vai. Ela é o calo dos pais. Agora, aquela outra criança que ela é mais quietinha, ela é mais retraída, aí sim, essa criança preocupa. Aquela criança que os pais falam, que brigam, que controla tudo o tempo todo, e a criança vai ficando quietinha, quietinha. Isso me preocupa, porque a gente não sabe o que ela está pensando, a gente não sabe o que ela está sentindo, e a gente não sabe o que ela está imaginando sobre ela mesma. E isso preocupa, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui, se você pegar esses casos, tudo que a gente tem aí, não é para pôr medo não, é para a gente analisar. Se a gente parar para poder pegar esses casos aí de jovens, de adolescentes que cometem barbaridades, né? A gente passou por uns casos aqui no Brasil, a gente vê muito lá nos Estados Unidos, esses jovens que pegam e faz um massacre aí. Se a gente parar, foram todas pessoas que trouxeram coisas da infância, que passaram, que estava ali quietinho. Se você vê as pessoas falando, ai, não falava nada, era quieto, nunca deu problema, não deu trabalho, porque não era essa criança do temperamento do fogo, de falar, de explodir, de pôr a boca no trombone. Era aquela criança que era quieta, que era retraída, que só ficava pensando, sentindo, aprendendo coisas sobre ela, sobre a vida. E aí ela tá lá pensando, e tudo aquilo que ela passa vai ferindo ela, e vai magoando, e vai ferindo, e vai magoando, até que chega num ponto que ela não aguenta, e aí ela pega e comete alguma loucura, alguma barbaridade. Não é à toa que o índice de suicídio em adolescentes subiu 40% nos últimos 10 anos. De criança, a partir dos 10 anos, aumentou muito o índice de suicídio, tá? Por conta do que? São crianças que estão ali, estão pensando, estão guardando, e, nossa, mas ninguém percebeu, porque ninguém parou para conversar com a criança, ninguém parou para estar atenta na criança. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção. Nesses anos que eu trabalhei em escola particular, escola boa aqui da região, vi criança, menina, linda, maravilhosa, entrando no banheiro e tentando fazer besteira com a vida. Criança que você nem imagina, que você pensa que tá tudo bem, aí você pega, você vai conversar, você vai entendendo, né, as coisas que tem por trás. Então, a mãe controladora, ela não está atenta para as coisas, para as emoções do filho. Ela está concentrada nela e as coisas vão passando, ela não está nem aí. Aí, de repente, poxa, mas sério isso? Eu não sabia, né, que acontecia isso. Então, por isso que eu falo, e a gente não muda de uma hora para outra. E é muito difícil a gente mudar sozinho. Por quê? Porque a gente traz coisas, a gente traz uma bagagem enorme da forma como a gente foi educado, das coisas que a gente aprendeu. Então, por isso que é muito difícil você conseguir mudar sem uma ajuda, sem um acompanhamento, sem alguém te ajudando, te dando os processos, te dando passo a passo, pegando na sua mão. Aí você vai ter vontade de desistir, você vai ter vontade de sumir, você vai pensar que você não dá conta, porque são suas vozes sabotadoras falando para você, te jogando lá para baixo. E aí até que a hora que você vê, você está conseguindo focar mais na criança e menos em você. Então a gente precisa, né, parar para ter noção, entender os problemas. Para mim, para você que está vendo, tudo bem, não deu grandes prejuízos assim, né? A gente sobreviveu. Estamos aqui, somos pessoas do bem, a gente não vai cometer nenhuma loucura. Mas não é com todo mundo que as coisas funcionam desse jeito. Por quê? Porque a gente não sabe o que cada um está pensando sobre si mesmo, tá? Sirlene, não é para se sentir culpada, tá? Não sei que momento da live que você entrou, mas eu falei assim, bem-vinda, né? Bem-vindas. Nós somos humanas. Aqui é rede social que só vem mãe humana aqui. Não é mãe Mulher Maravilha, tá? Não é mãe Nutella. Aliás, tem muita mãe raiz aqui, né? Então a gente é mãe normal, normal. Eu conto história para saber porque eu passei por isso, meu marido passou. Eu sou controladora, mas por conta da formação, né, do meu trabalho, tenho noção das consequências. Então a gente aprende a lidar.
Mas não é para se sentir culpada, não, tá bom? É para ver uma oportunidade, para ver que pode ser melhor, tá bom? É... O João tá melhor, mesmo sendo generalzinho. Ai, 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 Jane, que lindo. Não para, nem dormindo. Deixa eu ver aqui a Jan. A minha mãe fala que é frescura minha, que não tem isso de trauma, não. Sempre brigamos. O pensamento dela é muito antigo ainda. Então, Jan, deixa eu falar uma coisa para você. É muito antigo e é difícil mudar, sabe? A gente também nem quer mudar uma pessoa na idade dela. A gente respeita, né? A gente respeita as memórias, até porque com certeza a vida dela também não foi muito fácil, que eu falo, né? Se a gente parar conversar com os nossos pais, pai, mãe, a gente entender como foi a vida deles, o que eles aprenderam sobre eles e sobre a vida, a gente vai ver que eles também têm a história deles, a gente não pode ignorar. Agora a gente vive num mundo hoje que a informação chega muito mais fácil, muito mais rápido. A gente já tem como medir e dimensionar os danos causados, os prejuízos. Se não fosse assim, se isso daí fosse balela, a gente não tinha tantos jovens, tantos adolescentes envolvidos em más companhias, envolvidos em droga, tantos delinquentes, tantos jovens delinquentes, tanta gente ansiosa, depressivo, gente. O Brasil é o país com mais alto índice de pessoas depressivas. Vocês têm noção do que é isso? Olha o ranking que nós estamos. Da onde que vem essa depressão toda? Da onde vem essa ansiedade toda? São pessoas que não conseguem lidar com as emoções dela. Se ela não consegue lidar com as emoções, ela não tem a inteligência emocional. E aonde que a gente desenvolve a inteligência emocional? Na primeira infância. É a fase mais importante para qualquer ser humano desenvolver a inteligência emocional. Como você acha que vai desenvolver a inteligência emocional em uma criança, fazendo ela se sentir pior? Como? Como que você vai desenvolver uma inteligência emocional na criança se quando ela chora você manda ela engolir o choro? Isso daí é desenvolver inteligência emocional? Então, a gente precisa, gente, educação é uma coisa muito séria. Tem gente que acha, eu bato, ponho de castigo, foi criado assim e vamos embora, e vai indo, e vai tocando o barco. E aí acha que é normal, lá com 30 anos, com 40 anos, tomar remédio para dormir, tomar remédio para controlar o apetite, porque come demais por compulsão, por ansiedade, né? Acha que é normal tomar remedinho para dormir porque não consegue desligar. Isso tudo são as emoções. As emoções que não são bem administradas. E a gente aprende isso onde? Primeira infância. A segunda infância é importante, a terceira também, depois na adolescência. A adolescência é outra fase, tão importante quanto a primeira infância, aonde na adolescência a criança vai reafirmar tudo aquilo que ela aprendeu sobre ela mesma na infância. E aí a gente vê os pais que não sabem lidar com os adolescentes. São dois extremos que a gente vê aí, né? E ai meu Deus, se eu parar agora para falar de adolescente, nem vou entrar nesse assunto porque, né, a gente trabalha aqui com criança. Vamos deixar os adolescentes para um outro dia, porque senão a live daí não tem fim para acabar hoje, se eu for falar dos adolescentes. Então a gente precisa parar de se preocupar de querer que a criança seja aquele soldadinho que eu falo tudo, ela corre fazer, de que ela seja obediente, que ela fica atendendo tudo que eu estou falando, e a gente tem que começar a querer ensinar as nossas crianças a desenvolver a inteligência emocional. A gente precisa. E inteligência emocional envolve, claro, respeito, envolve a gente tratar a criança com gentileza, mas com firmeza também. Tem pais que não sabem a medida da firmeza e daí exagera, não sabe a dosagem, né? Aí acaba o quê? Acaba entrando no autoritarismo, no controle excessivo, quando os pais começam a exagerar na forma, né, de exercitar a firmeza. Aí exagera e acaba caindo no autoritarismo. Então, isso tudo é fácil, Lisa? Não é fácil, gente, mas é possível. Não é fácil. A gente quer sempre um mundo melhor para os filhos. A gente quer que as crianças tenham um mundo melhor. A gente se preocupa que mundo é esse, que amizades que as crianças vão ter. Gente, se cada mãe, se cada pai se preocupasse em fazer o melhor pelo seu filho, em educar com dignidade, com respeito e com firmeza,
Daqui 20 anos, essas crianças vão estar grandes, vão ser adultos. Olha que mundo maravilhoso que a gente tem. Agora, eu quero um mundo perfeito, mas eu não me dou o trabalho de querer fazer o melhor pela minha criança, pelo meu filho. Eu quero um mundo perfeito, mas eu não vou ajudar ele a ser um cidadão que saiba lidar, sim, com as emoções. Quando a gente fala em lidar com as emoções, a gente envolve muitas coisas, inclusive ética, inclusive respeito, né? É o cidadão que vai ser bom para ele e bom para os outros. Então, a gente, às vezes, acaba largando isso daí de lado. A gente se preocupa tanto, né, com de a gente andar bem arrumado, de ter a roupinha bonitinha, de ter as coisas dentro da casa bonitinho, mas a gente faz o quê? A gente acaba, às vezes, deixando de ler um livro que pode ajudar na educação dos filhos, de estar aqui vendo uma live para aprender um pouquinho. A gente vai negligenciando, a gente vai deixando. Não estou falando de vocês que vocês estão aqui comigo, mas quanta gente mais não poderia estar participando, ou aqui, ou tantos educadores que falam sobre isso hoje nas redes sociais. Claro que a gente tem que saber também quem que a gente está ouvindo, né? Porque já ouvi gente aí falando absurdo demais da conta. Inclusive, outro dia no site eu estava vendo coisas absurdas falando. Não sei da onde tirou, não tinha referência bibliográfica, não tinha nada científico falando lá. Então, a gente também tem que saber se a pessoa é especialista na área, que conhecimento que tem, para a gente poder seguir. Não é para seguindo também qualquer cabeça de vento que aparece aí. Mas tem muita coisa gratuita aí na internet. Tem curso? Tem como pagar? Tem, mas também tem coisa gratuita. A gente precisa o quê? É estar disposta, querer ir atrás, né? Deixa eu ver a Dianinha aqui. A parte, espero que não esteja errada em querer estabelecer uma rotina com ela, com a sua filha. Parte, você quer colocar uma rotina com a filha? Parte, não tá errada não, a gente tem que colocar a rotina, agora só cuidado para fazer a coisa certinho. Já que tem que fazer, vamos fazer a coisa certinho, tá? Cuidado com rotina, cuidado com o que você vai colocar ali para ela, cuidado para não ser uma coisa imposta, que seja uma coisa que ela participa, cuidado não vai fazer com recompensa, quadrinho de recompensa, isso daí é completamente desrespeitoso com a criança, dar recompensa para ela poder fazer, tá? Então, cuidado só com isso. Mas rotina toda criança precisa. Só o jeito de fazer que tem que ser o jeito certinho, combinado? Dianinha, meu filho pede atenção total para ele. Se estamos brincando, agora embaralhou tudo aqui. Se eu pego o celular, percebo que ele não gosta. Às vezes ele pede, mamãe, guarda o celular. Fico frustrada comigo, porque sempre acontece. Olha, Dianinha, deixa eu te falar, eu também tenho uma raiva quando eu tô perto de alguém e a pessoa começa a pegar o celular, sabe? Agora, se às vezes você tem que pegar o celular, se você trabalha, por exemplo, eu trabalho muito com o celular. Então, tem um momento. Tem um momento de brincar, que a mamãe deixa o celular aqui, ó. Vou até mostrar. Aqui. Ó, caixa do agora. Ó, aqui da escola dos meus filhos, tá? A escola mandou essa caixinha aqui para casa. E aqui a gente guarda o celular na hora que vai brincar. A minha filha já vem, pega o meu celular, põe aqui dentro e o celular fica guardado, caixa do agora. Porque o agora é o agora da minha criança. Agora é hora de brincar. Agora é hora dela. Então, o agora é a hora de brincar. Então, o meu celular fica guardado aqui, nessa caixinha, tá? Fica aqui, porque aqui que eu trabalho, minha filha pega o meu celular aqui, põe aqui na caixinha, e aí a gente vai brincar. Agora, tem o horário que a mamãe trabalha. Aí, na hora que a mamãe trabalha, a mamãe precisa do celular. Então, tem os nossos combinados, tá? Então, faz aí os acordos com ela, tá bom? Andréia, aqui no Face, temos que conversar com nossos filhos. Pura verdade, temos muito. Conversar, conectar, ensinar os sentimentos para a criança, falar dos sentimentos para ela, a gente tem que fazer muito. Giselda, meu filho tem 3 anos, hoje ele tem me ajudado, estou super contente. Mesmo ele fazendo as coisas pela metade, ao modo dele, e ele fica contente também. E isso, Giselda, um passo de cada vez, né? A Michele, estou feliz, não sou controladora, mas isso é tudo verdade. Meu esposo é assim, ele teve uma infância bem controladora. A Larissa, oi Larissa, boa noite. A gente identifica, né? E eu imagino assim como é difícil um casal onde um é controlador e outro não.
tem que ter muita empatia um pelo outro para a gente poder conseguir chegar num ponto em comum para poder educar os filhos, né? Adriele, minha filha tem 8 anos, está cada vez mais difícil discipliná-la. Adriele, fica ligada, amanhã, já vou dar um spoiler aqui, hein? Amanhã a gente já vai começar a abrir as inscrições para a semana Filho Obediente. Não perca tempo, clica lá e já se inscreve. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Participa, não deixa de entrar. É a Michelle aqui colocando que realmente, né, Michelle, é muito difícil. Mas a gente tem que conversar, entender, se colocar um no lugar do outro aí, que daí a gente vai conseguindo, com certeza, tá bom? Levando as coisas aí. A Jan, a minha mãe tem depressão, apanhava de cabos de rodo e parou na fase em apanhei e parou na frase em apanhei e não morri. Vocês apanham pouco e mais, muito mais. Jan, entendo, sabe? Isso daí tem tudo um porquê, tá? E o temperamento da tua mãe também tem muito do temperamento, me parece que é uma pessoa melancólica, tá? Quando fala isso, guarda muito, tem muita mágoa, fica muito presa lá no passado, quer que as coisas se repetem, porque se ela passou, os outros têm que passar por isso também. É a percepção que ela teve, tá? O modo que ela aprendeu. Então, assim, o que eu falo, a gente respeita muito, a gente tem que respeitar, né? E não julgar. A gente respeita, a gente não julga. Mas se a gente está vendo que tem que fazer diferente, que precisa fazer diferente, porque olha só quanta mágoa que tem. A gente percebe quanta mágoa que tem aí no coração dela, né? Com a própria frase. Não é normal. A gente nasceu para ser feliz, para a gente poder ser livre de mágoa, de rancor, né? De coisas do passado que fizeram para a gente. A gente não merece isso. A gente merece olhar para os nossos pais. Claro que você olha, tenho certeza, com muita gratidão, mas a gente tem que sentir uma coisa boa, uma coisa leve, uma coisa gostosa, se sentir amado, se sentir pertencido, com certeza. Uma pessoa que apanhava de cabo de rodo não se sentia amada quando era criança, né? Não entende. A criança pequena, quando está apanhando, seja lá com o que for, ela não imagina, poxa, eu estou apanhando, então meu pai e minha mãe me amam, obrigada, né? Isso daí é amor. Não é assim. Se fosse por amor, a gente ia pedir para o marido bater na gente toda hora. O marido ia pedir para a gente bater nele toda hora, para poder mostrar o amor que a gente tem por ele. Então, não é por aí. Então, a gente entende, a gente respeita, a gente acolhe, a gente não julga, mas a gente sabe que precisa, sim, fazer diferente com os nossos filhos, né? E chegamos ao fim, então, da nossa live. Beijo grande para vocês, gratidão por vocês estarem comigo até esse horário. E a gente se vê, então, já na segunda-feira. Fica ligadinho para não perder o horário, tá bom? Beijo, tchau, tchau!